Hoje nós vamos fazer esse sapatinho de bebê aqui, ó. É super facinho, super tranquilo e fica uma gracinha. Dá pra fazer tanto pra menininho quanto pra menininha. Só mudar a cor, colocar pedrinha, se for o caso. Dá pra colocar aplique, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Eu estou usando aqui a linha Charme, tá? Mas dá pra ser usada a Anne também, ou qualquer outra que seja mais fina. Estou usando a agulha 1,75, mesmo com a Charme. Vou precisar também de agulha, para poder passar o botãozinho, tá? Um botãozinho. E EVA, tá? O EVA, esse daqui era o tom mais próximo que eu tinha da linha. Mas o EVA pode ser de qualquer maneira, inclusive da cor do sapatinho. Então, vamos lá. Então, eu vou dar início aqui com 20 correntinhas. Aí, eu vou laçar. E vou vir no meu na minha quarta correntinha e fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha, até chegar lá na última correntinha. Chegando aqui na última correntinha, eu vou fazer 9 pontos altos juntos. E aí, eu vou voltar com um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá na última correntinha novamente. E aqui, olha, eu já vou prendendo, olha lá, aqui eu já vou prendendo esse fio, tá? Então, a gente vai prendendo ele junto e vai voltando em pontos baixos, em pontos altos. Olha lá, onde vai ser a nossa última correntinha agora? Lá no pezinho daquelas correntinhas que a gente utilizou para formar o primeiro ponto. Então, aqui eu vou fazer também 9 pontos altos. Como já tem aquele ponto lá, então será feito 8 pontos altos. Cheguei aqui no final e vou prender. Vou subir 2 correntinhas e vou trabalhar em ponto baixo até a metade da nossa solinha. Então, vai dar aqui aproximadamente 8 pontos. Isso, olha lá, 8 pontos baixos. E aqui eu venho com pontos altos, 8 pontos altos. Que é até chegar lá nosso primeiro aumento. Chegando aqui no aumento, olha lá, no nosso primeiro aumento, nós iremos fazer um aumento para cada ponto que a gente fez. Então, foram 9 pontos lá na última correntinha, nós iremos fazer 9 aumentos. Depois de trabalhar os 9 aumentos, eu vou voltar
da mesma maneira que eu fiz no outro lado da solinha. Então, eu vou trabalhar ponto alto até a metade e depois vou trabalhar ponto baixo até chegar lá naqueles 9 pontos que nós fizemos do outro lado. Chegando aqui, eu vou trabalhar da mesma maneira, um aumento para cada pontinho de base, porém, todos em ponto baixo. Então, nós iremos trabalhar 9 aumentos em ponto baixo. Venho aqui e fecho com o baixíssimo. E aí, nós iremos subir 2 correntes e iremos trabalhar ponto alto sobre ponto de base. Até chegar lá o primeiro ponto do nosso aumento, que nós fizemos lá na parte da frente da solinha. Então, olha lá, cheguei no meu primeiro ponto do aumento. Tá vendo aqui? Então, eu vou fazer um aumento nesse primeiro ponto. E agora, eu vou fazer 2 pontos altos normais, um em seguida do outro. E agora, eu vou fazer um aumento em ponto alto. E agora, 2 pontos altos, um em seguida do outro. E um aumento. Então, nós vamos trabalhar nessa sequência até o final dos aumentos. E depois, nós vamos trabalhar em ponto alto, sobre ponto de base, até chegar nos aumentos em ponto baixo que nós fizemos. Ou seja, a mesma coisa que nós fizemos do outro lado aqui. Então, eu vou trabalhar até o último ponto de aumentos dessa maneira, 2 pontos e um aumento. Depois, eu vou trabalhar com ponto alto até chegar aqui ao primeiro aumento. Cheguei aqui no meu primeiro ponto de aumento. Eu vou trabalhar da mesma maneira e também em pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui um aumento em ponto alto e 2 pontos altos seguidos. E trabalharei da mesma forma até chegar ao final da carreirinha. E vou prender com ponto baixo. Ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntes e vou fazer ponto baixo sobre cada ponto. Só que eu vou fazer esse ponto baixo pegando somente nesta alcinha de trás, tá? Então, será a carreira inteira fazendo ponto baixo, porém, somente na alcinha de trás. Olha lá, eu terminei aqui. Então, o que que eu fiz? Eu fiz aquela carreirinha em pontos baixos, só nos pontos da frente, e subi 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo normal, tá? Daí, cortei o fio. Aí, eu vou ir lá na minha partezinha da frente, que é a parte onde tem, né, só os pontos altos aqui, na solinha. A parte de trás é aquela parte mais afunilada, né? E aí, eu vou achar o meio. Como que eu acho o meio do sapatinho? Olha lá, eu dobro e eu coloco, eu vou marcar aqui bem o ponto do meio mesmo, não os da laterais. Eu vou colocar aqui, vou prender uma linha aqui, só pra marcar. E aí, eu vou contar 7 pontos para lá, para minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei 7, eu vou vir no 8º ponto aqui, ó. E vou prender, para dar início.
Aí eu vou fazer 6 correntes. E vou prender 2 pontos antes. Fiz 6 correntes e vou prender 2 pontos antes da minha marcação. Então, olha lá, eu vou prender com meio ponto alto. 2 pontos antes. Aí eu vou fazer meio ponto alto por 5 vezes. Então, lá o ponto onde a gente tinha marcado, ele vai ser bem o centro desses pontos altos aqui, desses meio pontos altos. E aí, eu vou fazer mais 6 correntes. Fiz 6 correntes. Vou contar 5 pontos, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu vou prender com um ponto baixo, certo? Agora, eu vou andar aqui 2 pontos, com 2 pontos baixíssimos. Vou dar uma laçada e vou fazer meio ponto. E aí, eu vou fazer 7 pontos baixíssimos. Eu fiz 6 correntes, então eu tenho um aumento aqui, tá? Como que eu posso fazer esses pontos? Ou eu posso ir colocando o ponto sobre as correntinhas, pegando lá na correntinha e fazendo, daí no primeiro eu faço um aumento. Ou eu posso ir colocando elas dentro da correntinha. Eu acho mais fácil e mais bonitinho também, porque pode ser que o ponto deixe a correntinha mais larguinha, sabe? Então, eu prefiro ir fazendo assim direto. Então, eu vou fazer 7 meios pontos aqui. Fiz 7 meios pontos. E aqui eu vou fazer um ponto sobre cada ponto desses 5 aqui. E aí, chegando aqui nas correntinhas, eu vou trabalhar novamente 7 meio ponto alto. E aí, terminando aqui os 7 pontos, eu vou vir aqui na segunda e vou fazer vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Olha lá. 1, 2, na segunda não, perdão, na terceira. E venho com o ponto baixíssimo. Vou andar uma pra cá, vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer 7 correntes. Fiz 7 correntes, eu vou prender com meio ponto alto lá naquele ponto do meio, a fim de que iremos fazer 5 meios pontos baixos, meios pontos altos. Olha lá os pontos em cima, né? Ponto sobre ponto aqui, pra ele ficar esse meiozinho. E aí, eu vou fazer mais 7 correntes. E vou prender, vou contar um aqui. E vou prender na próxima com um ponto baixíssimo. E aí, eu vou andar 2. E vou dar a laçada e vou dar início aos
meios pontos altos, no qual eu vou fazer 8. Fiz 8 meio ponto alto aqui no meio das correntinhas, eu vou dar início aos 5 meio pontos de lá do meio, né? Que é ponto sobre ponto. E aí, vou trabalhar novamente da mesma forma, fazendo os 8 meio pontos altos dentro da corrente. E aí, eu vou vir aqui e vou prender com meio ponto, com ponto baixíssimo no terceiro, tá? Vou andar mais um e vou fazer as correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdão, adiantei um aqui. São 8 correntes, tá? 8 correntes, e daí eu vou prender lá com meio ponto alto lá naqueles pontos do meio, lá naquele primeiro ponto do meio, e fazer 5 meio pontos altos. E aí, eu vou fazer mais 8 correntes. E vou novamente pular um aqui, prender no próximo, tá? Aí, mais uma vez, eu vou andar 2. E vou dar a laçada e voltar fazendo meios pontos altos. E aí, eu vou fazer 9 meios pontos altos aqui. Vou fazer os 5 meios pontos altos do meio do sapatinho. E vou fazer mais 9 meios pontos altos da próxima corrente, da correntinha do outro lado. Fiz as 9 aqui. Vou prender. Vou pular 2, vou prender na terceira. Vou andar mais uma. E agora sim, eu vou fazer 9 correntes. Vou prender lá nos pontos do meio e fazer 5 meios pontos altos. E agora, eu vou fazer novamente mais 9 correntes. E vou pular um e vou prender no próximo. Vou andar mais 2 em pontos baixíssimos. Dar a laçada. E voltar fazendo 10 meios pontos altos dentro das correntes. E aí, eu vou fazer 5 meios pontos altos no meio e mais 10 meios pontos altos na corrente do outro lado. Então, olha lá, eu fechei da mesma maneira como estava fechando, pulei 2, fiz no terceiro, e daí caminhei mais 6 pontos baixos, 6 pontos baixíssimos, tá? E aí, eu vou subir 2 correntes e vou iniciar o meu trabalho aqui com pontos altos. É só para não ter, não ficar toda hora cortando e emendando de novo, trabalhar de uma forma contínua para que não haja tantos arremates, né? E também para ficar mais fácil. E aí, eu vou caminhar com pontos altos até o outro lado, na mesma direção, né?
Daí eu vou deixar os dois aqui, ó, a partezinha de trás na mesma direção. Então, no caso, eu vou caminhar até aqui em pontos altos. Agora, eu já vou dar início aqui, sem nenhuma correntinha, tá? A uma carreira inteira de pontos baixos. Aí, eu vou trabalhar pontos baixos até o final da carreira. Terminei aqui, vou subir 2 correntes e vou voltar em ponto alto. Vou fazer todas as carreiras, a carreira inteira em ponto alto, até o final. E agora, cheguei aqui, vou voltar em pontos, ponto baixo, né? Sem fazer nenhuma correntinha, só fazer os pontos baixos até o final da carreira. Eu cheguei até o final e agora a gente vai fazer a parte em que, a faixinha, né, que coloca em volta do tornozelo do bebê. Então, como que eu vou fazer? Neste daqui, a gente vai fazer de 2 maneiras diferentes. Nesse daqui, eu cheguei no final da carreira de de pontos baixos, eu vou subir 28 correntinhas. E aí, eu vou dar uma laçada e vou voltar na 4ª correntinha, fazendo ponto alto sobre cada correntinha, até lá o final. Se o seu ponto não ficar largo, o que que você vai fazer? Você vai vir, vai prender com um ponto alto, e aí você vai fazer 2 correntinhas de separação e fazer um ponto alto. Aí, caminha mais 2 pontos altos seguido. E faz a mesma coisa, que é pra deixar o intervalinho de colocar o botãozinho. Ou também, dependendo do botãozinho que vocês forem usar, se forem maior também. Se for maior, vai precisar desse espaço maior aqui, tá? E aí, vocês vão fazendo assim, pelo menos umas 3 vezes, para poder deixar um tamanhozinho legal para fechar, ter a opção de fechar, né? Conforme a criança for mais gordinha, mais magrinha, tá? Se não, se o seu ponto for largo, vai caminhando normalmente, tá? Se der pra fechar o botãozinho. Daí vai fazendo assim até o final, depois caminha com pontos altos até o final. Cheguei aqui no final, eu vou continuar caminhando com pontos altos, até chegar lá o último ponto daqui, onde eu vou arrematar e pregar o botãozinho. Porém, o sapatinho, ele tem 2 ladinhos, né? Diferentes. Então, como que eu vou fazer? Desse outro lado, como que eu fiz? Ao invés de fazer as correntinhas, quando eu terminei a carreira de pontos baixos, eu subi 2 correntinhas e iniciei uma carreira de pontos altos. Cheguei até aqui com ponto alto, e daí eu fiz 28 correntes e voltei fazendo em pontos baixos e prendi aqui, tá? E aí, você pega o botãozinho da sua preferência, cola o EVA lá dentro com a cola de sua preferência, pode ser de silicone, pode ser Tec Bond, só não recomendo que seja cola quente, mas outras que segurem bem firmes. E está pronto o sapatinho.